Bom pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como a gente pode calcular o índice de massa corporal. O IMC é calculado pela fórmula que vocês veem na tela e o objetivo dessa aula é aplicar essa fórmula aos conceitos de programação em Java. A gente vai criar um programa que calcule esse IMC e de acordo com o resultado do IMC, ele vai nos oferecer uma classificação. Por exemplo, se o MC, que é igual a peso dividido por altura ao quadrado, esse MC der o resultado de 18,5, a pessoa, o indivíduo, está abaixo do peso. Se der entre 18,6 e 24,9, ele está no peso normal, está saudável. E assim sucessivamente, até, por exemplo, o IMC pode dar igual ou maior que 40, esse indivíduo se encontra em obesidade grau 3. Fechar isso aqui, eu vou estar utilizando a IDE NetBeans para a criação dessa videoaula. Então vamos dar início ao nosso projeto IMC. Clique aqui com o botão direito na aba Projetos, Novo Projeto. Vamos criar um novo projeto em Java. Aqui em Categorias selecionamos Java, em Projetos, em Aplicação, Java. Vamos clicar em Próximo. Nome do projeto. Aqui a gente pode pôr o nome que quiser. Eu, por exemplo, vou colocar Teste IMC. Vou deixar clicado aqui, ó, Criar classe principal. Ele já vai criar automaticamente para mim o método main. Clicar em Finalizar. Vamos aguardar um pouco e está criado nosso projeto. Aqui a gente viu o projeto Teste IMC. Dentro do pacote Teste IMC, que por sua vez tem a classe TesteIMC.java. Essa classe já possui o método main que nós criamos automaticamente. E esses comentários aqui a gente pode simplesmente apagar, que não vai servir de nada. Tá bom? Então vamos começar. Como a gente viu anteriormente, IMC é igual ao seu peso dividido pela altura ao quadrado, certo? Então, vou criar duas variáveis do tipo Doubler. Doubler peso, ponto e vírgula, para finalizar a instrução. E Doubler altura, ponto e vírgula, para finalizar a minha outra instrução. Então, aqui eu criei duas variáveis, peso e altura, que o usuário vai me informar. O usuário vai me informar via teclado. Então, para eu pegar essa informação que o usuário vai me passar, do peso dele e da altura dele, eu preciso de um objeto chamado scanner. Então, eu chego aqui, ó, e nessa linha eu digito scanner. O nome desse meu objeto scanner, eu vou pôr, por exemplo, Leia, mas pode ser qualquer nome, igual a new scanner. Entre parênteses, eu vou pôr system.in. Esse system.in é o que faz da inicialização ao scanner. Então, ele é de uso obrigatório quando se for utilizar o scanner. Ele aqui aparece uma lâmpadazinha indicando que tem um pequeno erro. Mas isso é pelo fato de que a gente não importou o scanner no nosso projeto Java. Vamos fazer essa importação. Aqui, ó, logo abaixo do pacote TesteIMC, vamos por aqui, ó, import java.util.scanner, ponto e vírgula para finalizar a instrução. Importamos o pacote scanner ao nosso projeto e esse erro já sumiu que estava aqui. Continuando, eu vou pedir para que meu usuário informe seu peso. Então, eu vou mostrar uma mensagem para ele. Para mostrar uma mensagem na tela, eu digito system.out.println, abre e fecha parênteses, e dentro desses parênteses, entre aspas, eu coloco a mensagem: informe o seu peso. O usuário vem nessa mensagem, ele irá informar o peso dele. Para pegarmos o valor que ele digitou, basta a gente pegar o peso, que é uma variável que a gente já criou, a Doubler peso. Então, chega aqui, ó, peso igual a
o objeto scanner que foi criado, que é o leia, que vai pegar o que o usuário digitou, ponto next double. Abre e fecha parênteses, porque isso é um método, e ponto e vírgula no final da instrução. Por que aqui eu utilizei o double? Porque peso e altura foram criados com variáveis do tipo double. Se fosse inter, por exemplo, aqui seria next inter. Então, pegando o valor que o usuário me informou do peso, agora eu vou querer outra informação desse usuário. System.out.println, abre e fecha parênteses novamente, ponto e vírgula no final, e entre aspas, eu vou querer que ele informe a sua altura. Para pegar a altura dele, é do mesmo jeitinho, só que com a variável altura. Então, a altura é igual a leia.next double também, porque é do tipo double. Abre e fecha parênteses, que é um método, ponto e vírgula no final da instrução. Ok? O peso do usuário e a altura do usuário. A gente já tem as informações necessárias para fazer o cálculo desse IMC. Vou criar agora a variável IMC, double IMC, ponto e vírgula. Logo na linha de baixo, eu vou indicar que IMC é igual ao peso dividido pela altura ao quadrado. Como é altura ao quadrado, eu posso simplesmente colocar altura versus altura, entre parênteses de preferência. Ponto e vírgula no final da instrução. Está feito. O cálculo do IMC já será realizado nesta linha de código. Pronto. Eu tendo o valor IMC, eu preciso tratar esse valor para que, de acordo com o resultado que me for obtido, eu dar uma classificação para esse indivíduo. Eu vou tratar de acordo com a função se não. Então, if significa se. Dentro desse if, eu vou colocar a condição para que ele seja executado. Por exemplo, IMC menor que 18.5. Se o IMC for menor que 18.5, ele vai aparecer uma mensagem para mim. Então, logo após o parênteses do if, eu tenho que pôr entre chaves essa mensagem. Então, se essa condição aqui, ó, IMC, for menor que 18.5, ele vai executar o que tiver entre essas chaves. Tá dando para entender isso? Dentro dessas chaves, por enquanto, não tem nada, mas eu vou pôr uma mensagem aqui para o usuário. System.out.println novamente. Abre e fecha parênteses, aquele mesmo jeitinho. E dentro de aspas, eu vou imprimir abaixo do peso. Então, o usuário está abaixo do peso ideal. Após isso, depois da chave do if, eu vou utilizar o else if, que significa se não, se. Se não, se. Eu vou pôr IMC é maior ou igual a 18.6 e vou utilizar o e comercial. No meu teclado aqui eu utilizo apertando Shift e a tecla 7. Então, IMC menor ou igual a 24.9. Eu vou imprimir a seguinte mensagem: System.out.println novamente, entre parênteses, eu vou imprimir a mensagem que o indivíduo está no peso normal. Pronto, então aqui nesse else if, que significa se não se, só para esclarecer o que está dentro desse parênteses melhor, ele está dizendo aqui que se o IMC, o cálculo, der maior ou igual a 18.6 e o IMC der menor ou igual a 24.9, esse indivíduo está no peso normal, ou seja, ele está saudável.
vamos para a próxima condição. Mesma coisa, else if. Vou abrir e fechar parênteses e vou abrir e fechar chaves logo. Dentro do parênteses, qual será a próxima condição? Bom, eu vou copiar e colar aqui para a gente não perder muito tempo. Só substituir os valores. Então, IMC menor igual a 25. Estou pegando o valor aqui do peso em excesso. E IMC menor igual a 29,9. Isso aqui vai me dar a seguinte mensagem. Vou copiar e colar aqui também. E vou mudar só a mensagem. Peso em excesso. Pronto, então aqui só para dar uma clareada na mente, IMC maior igual a 25 e IMC menor igual a 29,9, entre 25 e 29,9, o indivíduo está com peso em excesso. E essa mesma linha de raciocínio até chegar ao final. Então, eu vou pegar todo o comando else if para a gente implementar de uma maneira mais rápida. Então, dessa vez aqui o IMC vai de 30 até 34,9. E esse aqui está no obesidade grau 1. Vou copiar e colar novamente. É só seguir o que está escrito na tabela. Agora é de 35 a 39,9. E essa obesidade é do tipo grau 2. E aqui eu vou fazer a última. A última não precisa utilizar o else if, já que não vai ter nenhuma condição, vai ser a última. Eu posso utilizar simplesmente o else, abre e fecha chaves, e posso já pôr a mensagem aqui direto, system.out.println. E aqui eu vou pôr obesidade grau 3. Fechar a instrução sempre com ponto e vírgula. Pronto, nessa última condição aqui, por exemplo, eu só pus o else e não pus que o MC tem que ser maior ou igual a 40 para ser obesidade grau 3. Por que eu não fiz isso? Porque ele entende isso automaticamente, pelo fato de que se ele não obedeceu nenhuma dessas regras que eu implementei aqui em cima, automaticamente ou ele vai ser 40 ou maior que 40. Então, logo se entende que vai ser o tipo de obesidade grau 3, a obesidade mórbida. Então, vamos ver como esse programa está se comportando. Eu vou clicar aqui no botão de executar o projeto. Ele vai executar aqui no meu console, ou seja, na saída do meu programa. E ele pede aqui, informe seu peso. Eu vou, por exemplo, colocar 75 kg. E ele pede aqui, informe sua altura. Vou, por exemplo, também colocar 1,70 m. E pressiono um Enter de novo. Então, ele me informa aqui, ó, peso em excesso. Pronto, ele só me informou que meu peso está em excesso. Isso significa que eu estou aqui, ó, dentro dessa tabela, entre 25 e 29,9. Como é que eu faço para saber meu IMC real, o valor real? Além de saber que meu peso está em excesso, eu quero saber o valor que deu o meu IMC. Então, após essa chave aqui do último else, eu vou pressionar Enter para ir para a linha de baixo. E vou digitar aqui. Vou pedir para imprimir outra mensagem. System.out.println. Abre, fecha parênteses, ponto e vírgula. Seu IMC é... Vou botar 2 pontos, vou dar um espaço. E eu vou concatenar com o sinal de mais, depois da aspa, o meu IMC. Ou seja, ele vai informar o meu valor. Vamos novamente executar esse programa. Vamos executar o mesmo peso, 75, e a mesma altura, 1,70.
Então ele informa aqui, ó, peso em excesso, seu IMC é 25,95 e alguns quebrados. 25,9 eu me enquadro aqui, entre 25 e 29,9. Vamos testar com outro valor. Clicar de novo em executar projeto, por exemplo, eu vou pôr aqui que eu tenho 200 kg, com a altura de 1,85, por exemplo. Obesidade grau 3, ou seja, deu acima de 40. Deu aqui, ó, seu IMC é 58,43 e alguns quebrados. Então, deu muito mais que 40. Vamos testar a última vez. Eu vou pôr, por exemplo, que se tem 55 kg, com a altura de 1,68, por exemplo. Então, eu estou saudável. Seu IMC é 19,4. Estou entre 18,6 e 24,9. Bom, então é isso, pessoal. Valeu, espero que vocês tenham gostado desse projeto do IMC. E até a próxima. Tchau.